bem no centro da atual cidade de Vila Nova de Famalicão, foi inaugurado em 1972 um imponente edifício. Ele era, de alguma forma, a materialização de uma fundação que havia sido criada 9 anos antes, em 1963, por Artur Cupertino de Miranda e pela sua esposa Elzira Cupertino de Miranda. O facto da fundação se sediar em Famalicão não era por acaso. Afinal, tinha sido aqui no concelho que no final do século XIX havia nascido Artur Cupertino de Miranda, no seio de uma abastada família de agricultores. Desde muito jovem que Artur vai denotar uma grande apetência para os negócios. Ainda durante a Primeira República irá fundar com o seu irmão um banco, uma casa bancária que durante as décadas seguintes se irá alicerçar como um dos principais bancos do país e que durante a Segunda Guerra Mundial irá mudar o seu nome para Banco Português do Atlântico. Mas, para lá da banca, Artur Cupertino de Miranda vai se envolver numa série de outros negócios, sempre com grande sucesso, constituindo uma grande fortuna, que, em parte, irá investir na constituição dessa fundação que, em 72, materializa este imóvel, onde há já muitos anos, desde, em boa verdade, o início da fundação, se vai desenvolver um museu. Um museu que se tornou, hoje, num local incontornável quando falamos do movimento surrealista, particularmente do surrealismo português. Vamos conhecer o Museu da Fundação Cupertino de Miranda, aqui, em Vila Nova de Famalicão. E já no interior do edifício vimos agora ao encontro, à conversa, com a diretora artística do Museu da Fundação Cupertino de Miranda, Marlene Oliveira, a quem começo por pedir para falarmos não ainda sobre o museu, sobre os conteúdos, mas sobre o contentor. Isto porque este edifício, imagino, ainda hoje icónico, em 72, devia ser uma pedrada no charco, não é? Sim, sem dúvida. É um edifício emblemático aqui no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão. Como podem ver pela estrutura dele e a arquitetura que encontramos à volta, completamente diferente. Os estatutos são de 63, mas a conclusão e a inauguração é de 72. Tirarem aqui o campo da feira também à população não foi uma decisão fácil, digamos, porque causa aqui algumas resistências. E as pessoas encontrarem um edifício revestido por 54.000 azulejos de Charters de Almeida, com uns desenhos completamente diferentes, causa aqui alguma... Claro, alguma surpresa, mas a verdade é que estes anos todos depois tornou-se num dos principais ícones de Famalicão. Mas porquê esta missão em torno do surrealismo? Como é que surge esta ligação da Fundação e do seu museu à corrente surrealista? Esta missão surge pelas mãos do presidente, que era o genro do nosso fundador, o engenheiro João Meireles, irmão da Isabel Meireles, da escultora, que a Isabel apresentou ao irmão os surrealistas, como Mário Cesarini e Cruzeiro Seixas, conheceu a casa do Cruzeiro Seixas e comprou cerca de 124 obras da coleção de Cruzeiro Seixas, onde tínhamos Paula Rego, tínhamos vários artistas nessa coleção. Comprou essas 124 obras e doa à Fundação. Inicia assim o surrealismo nesta casa, que atualmente tem mais de 3.000 obras de arte, mais de 130 artistas representados na nossa coleção. E o museu tornou-se, de facto, uma referência também absoluta quando em Portugal falamos de surrealismo. Exatamente, não é? Temos o Centro Português de Surrealismo. Quem estuda, quem gosta, quem investiga surrealismo tem obrigatoriamente que passar por cá
temos o principal, somos a casa do principal surrealista português, Mário Cesarini. Estamos aqui num espaço que mostra esse pequeno núcleo da casa, mas temos Mário Cesarini e mais de 200 obras, temos a biblioteca e o arquivo pessoal cá. Do Cruzeiro Seixas temos mais de 400 obras, temos também a sua biblioteca e arquivo pessoal, ou seja, só com estes dois surrealistas já temos muitas obras e muito material para se estudar, para se ver. Mas temos mais 130 artistas. Pois. E a esse propósito, o que é que nós encontramos então aqui no museu? E mais que museu, o que é que nós encontramos neste edifício? Porque não é só museu, Sim, também é biblioteca. O intuito do nosso fundador era que a Fundação fosse um templo de arte e de bondade, na terra natal dele. Encontramos uma livraria logo na recepção. Temos um auditório que o intuito do nosso fundador, o riscar de uns fósforos no palco, fosse audível no topo do auditório, para 176 lugares, mini espetáculos. E temos também no segundo piso a biblioteca, que dá entrada para a torre literária, ou seja... Torre literária? Sim, inspirada aqui também o título desta torre no Cesarini, Louvor e Simplificação de Álvaro de Campos. Neste caso é Louvor e Simplificação da Literatura Portuguesa. E o que é que temos nessa torre? Contamos a história da literatura portuguesa por 9 séculos, ou seja, e vamos do presente para o passado até chegarmos ao século XIII. Encontramos desde textos, poesia, vídeos de Manuel de Oliveira e uma parte muito interessante que as pessoas gostam, fotomatão. Fotomatão? E o que é isso? Uma fotografia que vai desenhar o rosto com as letras dos poemas que as pessoas vão escolher. Ou seja, vão levar daqui também a sua imagem retratada com letras, ligada aqui também à literatura portuguesa. Bom, e já estamos aqui a fazer uma visita, não é, pelo interior do museu. Que outros espaços é que nós encontramos, nomeadamente aqui nas exposições permanentes, mas também temporárias? Temos exposições, nós estamos neste momento na exposição temporária relacionada com o Cesarini, que ainda estamos no ano da comemoração do seu centenário, mas depois temos sempre na casa vários espaços de exposição permanente. Um dedicado ao Cesarini, onde mostra também um bocadinho da ambiência da casa do Cesarini. Temos outro que é o nosso tríptico A Vida de António Carneiro, iniciada em Paris, terminada no Porto, que vai estar muito próximo, noutro espaço. E temos também mais 4 salas no piso 6, voltamos ao Cesarini, Cruzeiro Seixas, o Júlio, o irmão de José Régio, e Fernando Lemos, o fotógrafo, também ligado ao surrealismo. São 4 nomes importantes na nossa coleção, são os nomes mais representados, digamos, no nosso acervo. E como é que tem sido a adesão, enfim, do público ao museu, particularmente nestes últimos anos, com esta forte aposta que tem sido feita em torno da figura de Cesarini? Sim, com o centenário de Cesarini a dinâmica aumentou, a procura aumentou, temos tido visitantes de vários pontos do país para ver as obras, e não só as obras, ver os documentos, ver os objetos pessoais do artista. Entramos aqui um bocadinho na intimidade também dele. E temos tido também a procura de várias escolas. As escolas do norte do país, sobretudo, mas queremos aqui alargar ao país a ligação aqui ao surrealismo, mas sobretudo também à literatura portuguesa, que faz aqui a ponte, porque Cesarini, para além de ser um artista plástico, era essencialmente poeta, escritor. E daí essa aposta também na literatura? Na literatura, sem dúvida. E num outro espaço do museu, rodeado por fotografias de Mário Cesarini, da sua residência, ateliê, e também de um seu famoso gato, vimos à conversa com Joana Rosa, responsável pelos serviços educativos aqui do Museu da Fundação Portinho de Miranda. E começo logo por aí. Imagino que esta figura do Cesarini deve, enfim, motivar muitos trabalhos por parte dos serviços educativos, não? Com certeza, é um homem foi um homem de uma liberdade incondicional, e eu costumo dizer até que facilita bastante o nosso trabalho, porque tudo é possível, não é? De trabalhar.
Temos algumas atividades que foram desenhadas propositadamente para o centenário de nascimento de Mário Cesarini, nomeadamente o Pergunta a Cesarini. É uma visita dinamizada em que o público é convidado a questionar este artista sobre quais os motivos de ter feito tal obra, dado tal título, entre outras coisas, em que depois discutimos todas essas vertentes do artista. Mas, Joana, eu sei que esse vosso serviço não se limitou aqui ao museu. Vocês foram fora de portas e até para o estrangeiro, não é? Exatamente. Tivemos vários convites para trabalhar esta personalidade, nomeadamente em Cáceres. Estivemos na Universidade da Extremadura e no Centro de Idiomas de Cáceres a trabalhar o Mário Cesarini, precisamente através das técnicas surrealistas que ele muito desenvolveu. Bom, mas para lá do Cesarini, os serviços educativos do museu têm uma série de outras ofertas. Exatamente. O Serviço Educativo da Fundação Coutinho Miranda surgiu em 2004. Tem como missão desenvolver atividades de diálogo, que criem diálogo entre o visitante e a nossa coleção. Pretendemos desenvolver novos olhares e, sobretudo, novas experiências em torno de arte. Temos vários objetivos: divulgar a nossa coleção, essencialmente, estimular a criatividade, promover a diversidade, promover a liberdade de expressão, aprofundar a importância da arte no mundo. Fazem isso através não só de visitas, mas também de ateliês? Quais Sim, são temos as estratégias? vários formatos. Visitas orientadas, visitas oficinas, sessões de cinema também, paddy papers, ações de curta duração, que se adaptam todos aos mais diferentes públicos. Mas isso é importante, porque geralmente Exato. a maior parte das pessoas, quando pensam em museus e serviços educativos, pensam é o serviço para as escolas, mas está muito longe Muito de... longe, sim. Trabalhamos todos os públicos a partir dos 3 anos. Todos os ensinos, pré-escolar, secundário, profissional, especial, superior, mas também Universidades adultos. séniores, imagino, também, Exatamente. hoje em dia. Adultos, famílias e séniores. Na nossa programação temos várias atividades anuais, atividades que trabalham as técnicas surrealistas, nomeadamente, como o cadáver esquisito, o Akomoto, soprafigura. Estas são talvez aquelas que mais nos requisitam, mas temos também outras como o desenhar apagando, poema dadaísta e as emoções, que é uma visita dinamizada que trabalha como interpretar uma obra de arte, dando possíveis estratégias para desconstruir de que a arte não é elitista, a arte é para todos e o museu só cumpre todas as suas funções museológicas a partir do momento que cumpre a educação, que é este trabalho de diálogo, de criar empatia e construir de forma equitativa todos os saberes e conhecimentos a partir dos objetos museológicos com os nossos visitantes. Joana, estamos a falar, enfim, do Cesarini, do surrealismo e se calhar em casa as pessoas estão a pensar muito em torno da pintura, de interesse, mas a verdade é que o museu tem também essa outra grande vertente em torno da literatura e, nomeadamente, a torre literária, que vocês também exploram, como é evidente. Exatamente. Temos visitas orientadas e paddy papers, online ou presencial, em que queremos precisamente que o público sinta que entende, que é possível de entender tudo o que nós temos aqui exposto, que muitas das vezes já há aquela ideia de que não é para mim, não tenho conhecimento para compreender, e o serviço educativo facilita de todo este trabalho. Este nosso objetivo. Eu sei que houve, mais recentemente, da parte do museu, uma aposta em dar uma especial visibilidade ao serviço educativo, exatamente como uma forma de atrair as pessoas para dentro do museu, que foi um espaço mesmo na entrada do museu, não é? Exatamente, para mostrar que este movimento que muitas das vezes não se vê e é um espaço onde nós trabalhamos maioritariamente as oficinas de expressão plástica, porque exige uma mesa de trabalho, uma banca, não é? E assim o público que está lá fora passa e vê que nós estamos abertos a receber todo tipo de públicos.
Encontramos agora num dos outros espaços bem emblemáticos da Fundação, na sua biblioteca. Vimos ao encontro de Catarina Mendo. É uma biblioteca que vem ao encontro dos objetivos da Fundação, não é? Desde o seu início. Sem dúvida nenhuma, e acaba por cumprir parte daquilo que o nosso fundador dizia, que é um templo de cultura e de honra ao saber, e portanto a nossa biblioteca tem exatamente esse propósito, esse objetivo, no sentido de recolher uma série de documentos e informação para depois poder disponibilizar nas várias áreas de conhecimento. E tem aqui uma belíssima sala de leitura. Sem dúvida, sem dúvida. Nós costumamos ter vários utilizadores, principalmente estudantes, a frequentar, mas também investigadores. O nosso acervo é um acervo bastante rico, com mais de 60 mil volumes. E com algumas coleções muito interessantes, nomeadamente, estou aqui a olhar para os Lusíadas. Exatamente. Sei que tem uma camoniana muito interessante. Temos uma camoniana muito interessante, que foi legada pelo Dr. Álvaro Pimenta numa visita que fez cá, gostou do trabalho que foi desenvolvido aqui na biblioteca e achou que aquele conjunto documental que ele tinha colecionado ao longo da sua vida deveria vir para cá. E o que é curioso, temos este volume dos Lusíadas, que é um volume o maior que nós temos, mas este não veio deste senhor. O que veio deste senhor foi este mais pequenino, que é o volume mais pequenino que nós temos aqui na biblioteca. E também são os Lusíadas. São os Lusíadas, curiosamente, e temos aqui todos os cantos dos Lusíadas neste pequenino volume. Mas este de facto, é notável pelo seu pela imponência aspecto artístico também, sem não é? dúvida nenhuma, pela imponência que tem. Este veio daquilo que foi deixado pelo nosso fundador, Artur Cupertino de Miranda, e este é um exemplar do qual só existem 12 no mundo. É uma edição pergaminho produzida por Emílio Biel em 1880 e tem uma edição crítica comemorativa, porque para além de todos os cantos dos Lusíadas e das notas, tem também textos de outros autores a falar sobre Luís de Camões e os Lusíadas. E este exemplar foi também dedicado a Dom Pedro II, Imperador do Brasil. Estes exemplares foram dados às pessoas mais eminentes de Portugal e do Brasil na época. E felizmente nós temos aqui um dos exemplares para poder também partilhar e mostrar com a comunidade. Bem, e nos estivéssemos nós em Famalicão, e sei que também tem uma camiliana temos, sim, temos notável. Uma parte vinda daquilo que era a biblioteca do nosso fundador e outra parte que fomos adquirindo a posteriori. Curiosamente, a primeira edição da Fundação Cupertino de Miranda é este livro Camilo em Datas, Factos e Comentários, do padre Benjamin Salgado, que foi o primeiro diretor daqui da biblioteca da Fundação Cupertino de Miranda e que para além disso era diretor do Centro de Estudos Camilianos, que se iniciou aqui na biblioteca da Fundação Cupertino de Miranda, passando depois para São Miguel de Ceiro. Exatamente. Hoje a Casa Museu do Camilo. Exatamente. Mas também desde muito cedo que também aqui na biblioteca ela vai ao encontro dessa outra preocupação da Fundação, que é o surrealismo. Sem dúvida nenhuma. E aqui é onde nós nos temos focado um pouco mais, não desmerecendo de todo o que cá temos, porque a biblioteca é um todo. No entanto, temos focado muito nesta relação com o surrealismo, porque efetivamente mesmo o público do âmbito da investigação que nos procura vem muito procurar esta área do surrealismo. Temos acervos de Ernesto Sampaio, Cruzeiro Seixas, Mário Cesarini. E tem mesmo referências internacionais. E referências internacionais, como é o caso deste exemplar de um ready-made do catálogo do surrealismo em 1947, de Marcel Duchamp. Portanto, que tem aquele seio envolto num tecido de veludo, e temos cá este exemplar que, dos 999 que existem no mundo, este é o número 617. No que diz respeito então aqui a Cruzeiro Seixas, este é um exemplar de aquilo que nós às vezes dizemos que é um ex-libris daqui da nossa biblioteca, que são os diários não diários. Neste caso ele utilizou um caderno que estava intitulado O Meu Livro do Gato, e foi colocando várias passagens da sua vida, desde desenhos originais, aqueles que ele chamava de desenhos de gaveta, porque muitas vezes eles estavam num museu ou à secretária, ia fazer desenhos e depois guardava-os na gaveta. Então era o tamanho da gaveta. Temos a correspondência, temos os pensamentos manuscritos e datilografados. À época utilizava-se muito a máquina de escrever, fotografias de objetos e de locais, de pessoas também.
portanto, de obras de amigos. Esta é uma obra de Júlio também, e é muito interessante vermos os retalhos da vida do artista também. Catarina, vocês, como a Fundação tem todo esse espólio, todos esses legados, vocês têm aqui um papel importante neste momento em digitalizar tudo isto e disponibilizar para os investigadores. Exatamente. O objetivo da biblioteca é exatamente esse, é recolher a informação, tratá-la e disponibilizar. Nós recebemos a informação por compra, doação e legado e fazemos o tratamento primeiro para um programa de descrição bibliográfica e depois fazemos a digitalização, o que permite aos nossos investigadores, num primeiro contacto, não ter que tocar no papel, digamos assim, mas ter acesso mais facilitado à informação e até, imaginemos que precisam de utilizar alguma das imagens, é muito mais fácil partir logo de uma imagem com alguma qualidade e produzida no local e a partir daquilo que é o mais fiel possível, ou tentando ser o mais fiel possível, não é? Porque é sempre uma imagem, mas podem utilizá-la a partir daí. E o que é curioso é que os nossos investigadores muitas vezes vêm a estes acervos, não pelos autores em si, mas até pelas relações que os autores tiveram com outros, e depois temos várias áreas, desde as artes, a filosofia, a literatura, portanto, é um âmbito muito, muito, muito vasto de investigação. Só para terminar e mostrar aqui muito rapidamente este poema colagem de Mário Cesarini, uma obra que foi produzida na Póvoa de Varzim no ano 2000, que ele refere que é a memória de Eduardo Roditi, em que temos desenhos, temos a colagem e com a colagem, mas com manuscritos também do próprio, mais uma vez esta questão da colagem, e ele próprio inicia aqui a dizer que é um poema colagem e está aqui autografado pelo autor com Póvoa 2000. Debruçados sobre o centro da cidade de Famalicão, encontramos agora, bem no topo do emblemático edifício da Fundação Coubertin de Miranda e do seu museu. Essa torre dominada pelos extensos painéis de Chartres de Almeida que, muito recentemente, a Fundação reabilitou. E daqui apercebemos-nos bem da centralidade deste equipamento numa cidade que, em boa verdade, nasceu e se afirmou ao longo destes últimos séculos por ser um espaço de encruzilhada de estradas, um ponto estratégico entre o Porto e Braga e um lugar de centralidade num vasto território. Essa mesma centralidade que esta torre veio sublinhar através da ação e da missão da Fundação Coubertin de Miranda e do seu museu. Esta torre é, de facto, um farol quando falamos da arte contemporânea portuguesa. E não é só sobre o surrealismo. Há muitos outros motivos de interesse impossíveis daqui abordar. Também por isso, este é um museu que importa conhecer.